Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 7 do livro da sabedoria. Esse capítulo 7 ele é muito bonito, muito importante, tanto é que eu quero explicar direitinho a estrutura desse capítulo para você e explicar a você uma coisa. Esse capítulo 7 é como se Salomão estivesse falando. Aliás, o livro da sabedoria, ele é sempre atribuído a Salomão, né? Tanto é que durante muito tempo se chamava Sabedoria de Salomão. Na verdade, não foi Salomão que escreveu, mas ele condensa, de certa forma, toda a sabedoria que vem ali do Antigo Testamento e a sabedoria ali que é expressa em Salomão, o grande rei sábio. O livro foi escrito por volta de 50 anos antes de Cristo, então é claro que Salomão não existia mais. Mas esse capítulo 7, ele é a doutrina de Salomão sobre a sabedoria. O que Salomão diz sobre a sabedoria? O que Salomão fala sobre a sabedoria? Então você vai perceber que é como se Salomão estivesse falando nesse momento. Então é muito, muito interessante. E você vai perceber aqui que ele vai terminar dando os atributos da sabedoria, né? Como é que a sabedoria é apresentada com seus 21 atributos, tá bom? Vamos lá, gente? Dá um like no vídeo agora. Tem esse joinha aqui embaixo? Clica ali. Isso, agora mesmo. Clicou? Obrigado. E deixa eu te falar, se inscreva no canal e o desafio que eu faço a você, chame mais 2 pessoas para se inscrever no canal, junto com você. Isso. Fala, ó, se inscreva lá no canal para a gente ler a Bíblia inteira. A minha proposta é que a gente leia a Bíblia, aprofundando, entendendo, compreendendo. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, a gente vai ler, tá bom? Daqui a pouco eu vou, como eu disse para você, o capítulo 7, ele traz para você a doutrina de Salomão sobre a sabedoria. Então, praticamente esse capítulo 7, ele é dividido em 4 partes, né? E eu acho importante que quando a gente leia, você perceba isso. Nós vamos ler, depois eu vou explicar as 4 partes e você releia a partir dessas 4 partes, tá bom? Então vamos ler primeiro o capítulo 7. É como se Salomão estivesse falando. Eu mesmo não passo de um mortal como todos os outros, e descendo do primeiro homem formado da terra. Meu corpo foi formado no seio de minha mãe, onde durante 10 meses no sangue tomou consciência da semente viril e do prazer ajuntado à união conjugal. Eu também, desde o meu nascimento, respirei o ar comum. Eu caí da mesma maneira que todos, sobre a mesma terra, e como todos, nos mesmos prantos, soltei o primeiro grito. Envolto em faixas, fui criado no meio de assíduos cuidados, porque nenhum rei teve outro início na existência. Para todos a entrada na vida é a mesma e a partida semelhante. Assim eu implorei e a inteligência me foi dada. Supliquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos e avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. Não comparei a ela a pedra preciosa, porque todo ouro ao lado dela é apenas um pouco de areia, e porque a prata diante dela será tida como lama. Eu a amei mais do que a saúde e a beleza, e gozei dela mais do que a claridade do sol, porque a claridade que dela emana jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens e nas suas mãos inumeráveis riquezas. De todos esses bens eu me alegrei, porque é a sabedoria que os guia, mas ignorava que ela fosse sua mãe. Eu estudei lealmente e reparo sem inveja e não escondo a riqueza que ela encerra, porque ela é, para os homens, um tesouro inesgotável. E os que a adquirem preparam-se para tornar amigos de Deus, recomendados a Ele pela educação que ela lhes dá.
Que Deus me permita falar como eu quisera e ter pensamentos dignos dos dons que recebi, porque é Ele mesmo quem guia a sabedoria e emenda os sábios, porque nós estamos nas suas mãos, nós e nossos discursos, toda a nossa inteligência e nossa habilidade. Foi Ele quem me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, que me fez conhecer a constituição do mundo e as virtudes dos elementos. E o começo, o fim e o meio dos tempos, a sucessão dos solstícios e as mutações das estações, os ciclos dos anos e as posições dos astros, a natureza dos animais e os instintos dos brutos, os poderes dos espíritos e os pensamentos dos homens, a variedade das plantas e as propriedades das raízes. Tudo que está escondido e tudo que está aparente, eu conheço, porque foi a sabedoria, criadora de todas as coisas, que me ensinou. Há nela, com efeito, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros e os mais sutis. Mais ágil que todo o movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo, graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se nela. É ela uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode. Imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus. Porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. E ela, com efeito, mais bela que o sol e ultrapassa o conjunto dos astros, comparada à luz, ela se sobreleva. Porque a luz sucede à noite, enquanto que contra a sabedoria o mal não prevalece. Veja que capítulo profundo esse. O capítulo ele traz para a gente, como eu disse no início para você, a doutrina de Salomão sobre a sabedoria. Então, aqui o autor se apresenta como Salomão e se apresenta dizendo, olha, eu como rei nasci como qualquer outra pessoa. Eu como rei não tenho nada de especial, né? E tenta trazer para nós a certeza de que Salomão é totalmente diferente porque ele se deixou instruir e ser conduzido pela sabedoria. Logo depois, o capítulo 7 começa a dizer o que é a sabedoria e depois termina trazendo os 21 atributos da sabedoria. Mas vamos entender, eu quero que você entenda esse capítulo 7, a estrutura dele. Vamos entender agora? Vamos entender o seguinte, nesse capítulo 7, nós temos 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 6, nós temos a condição humana de Salomão. Salomão se diz totalmente humano. E isso é interessante porque as pessoas naquela época acreditavam que os reis fossem divinos. E Salomão, aqui, a partir desse capítulo, diz, não, eu sou como qualquer outro homem. Então, mostra a condição humana de Salomão. Do versículo 7 ao versículo 14, o capítulo traz a eficácia da sua oração. Ou seja, Salomão pediu a Deus a sabedoria, não pediu ouro, trono, poder, nada. Pediu a sabedoria e Deus concedeu. Do versículo 15 ao versículo 21, nós temos aqui a invocação a Deus, que é fonte do conhecimento.
Ou seja, o que é sabedoria? Sabedoria é aquilo que vem de Deus. É aquilo que vem de Deus. E depois nós temos do versículo 22 ao versículo 30 a natureza da sabedoria, né? A natureza da sabedoria, ou seja, ela se origina de Deus e traz para nós, né? E se apresenta para nós com 21 formas, 21 atributos. Então, para que você entenda, essa é a estrutura desse capítulo. O capítulo é muito profundo. Como eu disse para você, né, havia uma compreensão de que os reis eram divinos, né, divinos. E aqui o próprio Salomão, pelo autor daqui, dizendo Salomão, diz não, eu nasci como qualquer outra pessoa, eu fui gerado como qualquer outra pessoa, eu nasci chorando, gritando, eu nasci como qualquer, meu corpo foi formado no seio de minha mãe, foi a partir de uma semente, ajuntado numa união conjugal. Desde o mesmo nascimento eu respirei o ar que todo mundo respira, eu caí aqui na mesma terra onde todos caem, eu chorei, eu fui envolto em faixa, não teve nada de diferente de mim com o outro. O que é o diferente? O diferente é que eu pedi sabedoria. O diferente é que eu me abri a sabedoria. E aí começa o capítulo 7 explicar como Salomão pede a sabedoria e como ele olha para a sabedoria como grande dom. E aqui é apresentado. Olha, a sabedoria não pode ser comparada a nada porque ela é maior do que qualquer coisa. E o próprio texto diz, eu amei mais do que a saúde, do que a beleza, né? Porque a sabedoria é mais clara que o sol, né? Porque a claridade dela jamais se extingue, né? Como todos esses bens eu me alegrei, né? E o capítulo traz esse pedido que Salomão faz da sabedoria. Muito bem, é interessante que logo depois o próprio capítulo começa a falar dos dons da sabedoria, né? O que a sabedoria faz, né? O que a sabedoria contempla, o que a sabedoria coordena, ou seja, todos os mistérios da terra, todos os elementos, tudo aquilo que está na natureza, tudo isso que está escondido de alguma forma é dado à pessoa que tem sabedoria conhecer. Então é como se Salomão tivesse falado, todos os mistérios escondidos do mundo e da natureza, eu tenho contato, porque eu me abri à natureza. E como eu disse, o capítulo termina trazendo a natureza dessa sabedoria. O que é a sabedoria? É o sopro que vem de Deus. O que é a sabedoria? É o próprio Deus que vem ao nosso encontro. O que é a sabedoria? É Deus me iluminando, né? Há um momento muito bonito que termina dizendo assim, a sabedoria, ela é maior até do que a luz, porque a luz ainda tem um momento que ela acaba e vem à noite, e a sabedoria não. Contra a sabedoria, nada pode prevalecer. Vem aqui comigo, que tem alguns versículos que eu queria explicar para você entender aqui, ó. Versículo 2, quando Salomão explica que como nasceu, ele diz assim, meu corpo foi formado no seio de minha mãe, onde durante 10 meses no sangue tomou consistência da semente viril e do prazer ajuntado à união conjugal. 10 meses? Uai, a mãe de Salomão ficou grávida 10 meses? Não. 10 meses, geralmente a gestação do ser humano é 9 meses. Mas só para que a gente possa entender, nessa época aí, acho que havia uma influência muito grande dos gregos, e a teoria médica grega era que se contava a gravidez a partir do primeiro mês. Por exemplo, a pessoa ficou grávida hoje, então 1 mês já. Então, a partir do primeiro mês você já se contava a gravidez, né? Conta-se como inteiro, né? Praticamente o 10º mês, né? A pessoa entra no 10º mês, mas já conta inteiro aquele 10º mês, né? A mulher a mulher começa a ter, ela fica grávida e vai. Mesmo que ela entre no 10º mês e não tenha completado,
né, ali o 10º mês, aquele 10º mês já é contado. Então, na teoria médica grega, né, o 10º mês é contado como completo. Então, por isso que se falava que a gestação da mulher durava 10 meses, tá bom? Versículo 7, olha que bonito aqui. 7. Assim implorei e a inteligência me foi dada. Supliquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Muito bem. O que é isso? É a oração de Salomão. Salomão pede, né, reza e pede sabedoria. Então aqui, gente, mais uma vez, acaba aquela crença de que os reis eram seres especiais, divinos, que já nasciam com todo o conhecimento. Não. Como o próprio texto diz, Salomão nasceu como qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano, né? Acreditava que os reis, né, já vinham com um certo poder divino, conhecendo tudo, entendendo tudo. Não. Aqui acaba com isso. Não. Tanto é que Salomão, por ser comum e como qualquer outra pessoa, ele pede e recebe a sabedoria. Reza e pede e recebe a sabedoria. Ou seja, então, os reis já não nasciam com conhecimento de todas as coisas. Não. Precisava ter essa abertura e pedir a sabedoria. Versículo 17. Veja só que interessante. Foi ele que me deu, né, a verdadeira ciência de todas as coisas. Quem me fez conhecer a constituição do mundo e as virtudes dos elementos. Aqui é interessante lembrar uma coisa. Todos os fenômenos naturais eram explicados pelos 4 elementos, né? Isso é na antiguidade. Ar, água, fogo e terra, né? Então, tudo se explicava, né? Todos os elementos se explicavam pelos 4, todas as coisas, né, fenômenos naturais, se explicava pelos 4 elementos, água, ar, fogo e terra. Então, o texto diz assim, ele me deu a verdadeira ciência de conhecer todas as coisas e me fez conhecer a constituição do mundo e a virtude dos elementos. Só lembrando uma coisa, a gente sabe que hoje não existe só 4 elementos, né? Isso é na antiguidade, ar, água, fogo, terra. Basta você pegar a tabela periódica, você vai ver uma tabela de elementos, né? Então tem centenas de elementos aí, não tem só 4 elementos, ar, água, fogo, terra. Não é assim, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Tem uma coisa interessante. Agora eu quero explicar para você um negócio muito interessante aqui. Aqui nós vamos ver nesse texto, nesse texto do capítulo 22, a sabedoria personificada e influencia, isso aqui tem uma influência muito grande no Novo Testamento, mas vai acompanhar comigo. Há nela, com efeito, um espírito inteligente. Há nela, então parece que a sabedoria é uma pessoa que tem todos esses atributos. E atenção, você vai acompanhar comigo quantos atributos tem a sabedoria. Muito bem. Então, entenda uma coisa. Aqui a sabedoria é apresentada como uma pessoa. Na verdade, a sabedoria é aquele sopro que vem de Deus, né? Vem até nós, mas com 21 atributos. Vamos contar? Então, vamos lá. Há nela, com efeito, 1, espírito inteligente. 2, santo. 3, único. 4, múltiplo. 5, sutil. 6, móvel. 7, penetrante. 8, puro. 9, claro. 10, inofensivo. 11, inclinado ao bem. 12, agudo. 13, livre. 14, benéfico. 15, benévolo. 16, estável. 17, seguro. 18, livre de inquietação. 19, que tudo pode. 20, que cuida de tudo. 21, que penetra em todos os espíritos inteligentes e puros e sutis. 21 atributos. Por que eu chamo a atenção de você nisso? Porque
21 atributos significa que a sabedoria é toda a perfeição. Por quê? A Bíblia a gente sempre tem que levar em consideração os números, viu, gente? A Bíblia sempre usa essa linguagem, simbologia dos números. 21 é a multiplicação de 3 vezes 7. 3 um número perfeito e sagrado, 7 um número perfeito e sagrado. Você multiplica 3, que é um número perfeito e sagrado, por 7, que é um número perfeito e sagrado, e dá 21, trazendo a plenitude. Por isso a sabedoria tem 21 atributos. 3 vezes 7. Muito bem, o livro termina. O livro não, meu Deus. O capítulo vai terminar aqui praticamente, trazendo para a gente a natureza da sabedoria. Da onde vem a sabedoria? Versículo 25. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim mancha nenhuma pode insinuar-se nela. Da onde vem a sabedoria? A sabedoria só vem e só pode vir de Deus. Et crutem Domini, fugit partes adversa. Vite teleo de tribiuda, radix David. Aleluia!